Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 56, do versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome, melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. A acusação de Deus contra os ímpios. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham! Cada um grita: tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Nação brasileira e povo meu, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, que permanece firme nisso, observando minha lei para não profaná-la e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Assim diz o Senhor aos eunucos, aos cristãos que não dão frutos, que guardarem a minha lei, e escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. A eles darei dentro do meu templo um memorial e um nome eterno, que não será eliminado, melhor do que filhos e filhas. E aos estrangeiros, aos não cristãos que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem ao nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem a minha lei, deixando de profaná-la, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Suas obras serão aceitas em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de seu povo. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Venham, animais selvagens, ou seja, demônios. Venham comer, as sentinelas do Brasil estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me vinho. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Agora, capítulo 57, do versículo 1 em diante. O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e de prostitutas, de quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte. Isso mesmo, para eles você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes, você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque
com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e tremor ao ponto de agir com falsidade para comigo? Não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles. Um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Consolação para os contritos. E se dirá: aterrem, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. No Brasil, o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos estão sendo tirados, recolhidos, para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas, nação brasileira, vocês, aproximem-se, vocês filhos, seguidores de adivinhas, vocês prole de adúlteros e de prostitutas, de quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês, povo brasileiro, que praticam essas coisas, uma ninhada de rebeldes? Uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos escondidos. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e nos lugares altos, à vista de todos, e também escondidos. Os ídolos nos vales são sua porção, são a sua parte. Isso mesmo, para eles, Brasil, você derramou ofertas de bebida e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Pergunta o Senhor. Brasil, você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Em suas casas e por todo o seu território estão seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você, Brasil, descobriu o seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite e muitos perfumes. Você desceu ao fundo do poço e enviou seus embaixadores, autoridades, a lugares distantes. Você se cansou nesses caminhos, mas não quis desistir. Ao contrário, você recuperou as forças e continuou. Brasil, de quem você teve tanto medo e tremor ao ponto de agir com falsidade para comigo? Não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão, nação brasileira. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve, nação brasileira. O vento levará todos eles. Um simples sopro as arrebatará. Mas quem faz de mim o seu refúgio, receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte, diz o Senhor. Aterrem, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho da minha igreja, do meu povo, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito, isto é, arrependido, e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento, isto é, sopro de vida, fôlego ao coração do contrito. Não farei litígio, pleito, para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do ser humano esmoreceria, desalentaria, perderia o vigor diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei, ou seja, ninguém suportaria. Por causa da sua cobiça perversa, Brasil, fiquei indignado e o firo. Estou irado e escondo o meu rosto, mas você continua extraviado, seguindo os caminhos que você escolheu.
Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos seus pranteadores. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto ao Brasil, eu o curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o nosso Deus. Agora, capítulo 58, do versículo 1 em diante. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz desapontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte, cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Servos meus, gritem alto, não se contenham, levantem a voz como trombeta, minha igreja. Anunciem ao meu povo a rebelião dele e à comunidade do povo brasileiro os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos e não ouviste? Dizem. Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os outros. Seu jejum termina em discussões e rixas e em brigas de socos brutais. Vocês não podem continuar assim, povo brasileiro. Não podem jejuar como fazem nos dias de hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia você se humilhe, incline a cabeça e se humilhe na aparência? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, do pecado, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo o pecado? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, povo brasileiro, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: aqui estou. Se você, Brasil, eliminar do seu meio o jugo opressor, pecado, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz, Brasil,
despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, fortalecerá sua estrutura, satisfará os seus desejos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo, nação brasileira, reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você, Brasil, será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias, se você vigiar seus pés para não se desviar e nem profanar a minha lei, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Se você chamar delícia a minha lei e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então, Brasil, você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Chegue a lugares altos e se banqueteie com a herança do seu pai. É o Senhor quem fala. Até o próximo vídeo. Tchau!